Oi, 2023! Sejam muito bem-vindos à retrospectiva de 2022 das minhas leituras. Eu comecei a alimentar o YouTube aí das minhas leituras desde agosto, se eu não me engano. Então a gente tem muita coisa que eu li aí nos meses anteriores que não foram pro vídeo do YouTube. Então aqui nós vamos eleger o meu melhor livro. Como isso vai funcionar? Então a gente vai fazer umas chaves, vai ser janeiro, fevereiro, março, abril e tudo mais. E aí a gente vai pegando os melhores livros de cada mês e aí vai batalhando um com o outro. Quando um livro sair, quando ele perder, né, de uma chave, eu explico sobre o que é o livro e a gente vai chegar num livro melhor. A escolha de cada livro, de cada chave, é totalmente aleatória, é do que eu lembro do livro, é o que eu acho interessante, é o que eu tinha achado melhor. Porque, se você for olhar os meus reviews no Scooby, se você for olhar quantas estrelas eu dei, pode ser que tenha livros lá que eu tenha dado mais ou menos estrelas, mas é porque eu tava sentindo na hora. Agora eu tenho total outra opinião do livro. Então, é assim que vai acontecer. Vamos lá. Bom, eu vou começar listando os livros que eu li em cada mês e a gente vai escolhendo o melhor entre eles, ok? Em janeiro eu li É Proibido Ler Lewis Carroll, O Rei Perverso, Os Dois Morrem no Final e Um de Nós é o Próximo. Bom, entre esses quatro eu tenho 3 livros aqui muito bons que eu li em janeiro, mas eu vou de Os Dois Morrem no Final. Em fevereiro eu li A Paciente Silenciosa, A Rainha do Nada e Conectadas. Esses 3 é muito engraçado. A gente tem 2 que são muito bons, que é A Paciente e A Rainha. Conectadas é bom, só não era pra mim, então enfim, vamos de A Paciente Silenciosa. Em março eu li A Vida Invisível de Addie LaRue e O Visconde que Me Amava. A Vida Invisível, 10 de 10, tipo 10 vezes mais do que O Visconde. Em abril eu li Redoma, The Handsome Man's Deluxe Café, The Love Hypothesis e O Estudo em Vermelho, que é da série do Sherlock Holmes. Putz, como abril foi um mês triste, né? Eu acho que vamos de The Love Hypothesis. Com certeza tem outros que tem mais estrelas nos meus reviews, mas não era ruim, só não era tão bom The Love Hypothesis. Em maio eu li Assassinato no Expresso Oriente, Malibu Renasce e Novembro 9. Vamos de assassinato? Malibu Renasce nem é tão bom, gente. Não é. Em junho eu li Amor e Gelato, Caraval e Morte no Nilo. Outro mês tristíssimo. Coitada de mim, né? Vamos de Morte no Nilo. Agatha Christie é sempre a melhor opção. Em julho eu li Cavalo Amarelo, da Agatha Christie, Ceifador e Se a Casa 8 Falasse. Julho foi um mês muito bom. Eu lembro assim, Cavalo Amarelo era meio mais ou menos, mas essa seleção aí de livros é muito boa. No entanto, eu vou com Ceifador, que por sinal eu já devia ter lido o segundo livro e não li até agora. Em agosto, eu li Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Menino do Fantoche de Varsóvia, Política para Todos e The Fallen in Love Montage. Livros muito diferentes, tá? A gente tem aqui coisas reais, tipo não ficcionais, temos ficção, temos queerness, temos histórico. Vamos com The Fallen in Love Montage. Em setembro eu li Os Crimes ABC, The Song of Achilles, Torto Arado, 1 Milhão de Finais Felizes e Viva de Ferro. Outro mês bom, hein? The Song of Achilles é um ótimo livro, mas eu vou de 1 Milhão de Finais Felizes. Em outubro eu li Depois da Caixa Preta, Herdeiro Perdido, Jogos de Herança, The Charm Offensive, What If There Were No Whites in South Africa. Eu vou com The Charm Offensive. Em novembro eu li A Rebelde do Deserto, Aposta Final, Carrie Soto Está de Volta, Morte na Mesopotâmia, que é outro da Agatha Christie, e One Last Stop. Se você viu meu vídeo de novembro, você sabe que One Last Stop tá lá disparado de todo o resto. Então vamos em One Last Stop. Em dezembro eu li Escola de Contos Eróticos para Viúvas, Eu Beijei Cheryl Wheeler, Maybe in Another Life, Pequena Coreografia do Adeus, Rainha Vermelha, Rich People Problems, Sem Coração e Vilão.
Como eu li nesse mês, né? Eu lembro quando eu tava gravando o vídeo de dezembro, eu não sabia que eu tinha lido tanto assim. Então eu tava falando e o vídeo tava aumentando de minutagem e eu pensei, meu Deus do céu, como eu falo. Mas não era a quantidade de livro mesmo que eu li. Vamos de vilão. Vamos de vilão. Então agora vamos para chaves. Na primeira chave a gente tem Os Dois Morrem no Final e A Paciente Silenciosa. Eu vou com Os Dois Morrem no Final, mas é por muito pouco, porque A Paciente Silenciosa conta a história de um psiquiatra. Ele, na verdade, conta a história de um assassinato, de uma pintora que assassina seu marido. E aí e depois do crime ela nunca mais falou uma palavra. Então ela tá nesse hospital psiquiátrico e tem um psiquiatra que quer muito atender ela. Então conta a história desse psiquiatra atendendo a paciente silenciosa. Esse livro é incrível, é muito bom. Eu lembro de quando eu li, eu lembro o tempo que eu li, eu lembro quem me deu o livro. Foi assim, incrível, disparado. Esse livro é muito bom. Mas a gente vai hoje com Os Dois Morrem no Final. Entre março e abril, a gente tem A Vida Invisível de Addie LaRue e The Love Hypothesis. Eu vou com A Vida Invisível, porque é óbvio, né? The Love Hypothesis conta a história de uma menina, eu não lembro o nome dela, Olive, será? Acho que era isso. Que ela tá tentando fazer com que o ex dela e a melhor amiga dela se apaixonem, e aí ela precisa mostrar pra eles que ela tá ok com tudo isso, que ela não tem problema com o ex dela. Então ela vai lá e beija a primeira pessoa que ela vê na frente dela, que torna a ser um dos professores do doutorado daquela faculdade. Não é professor dela, mas ele é um professor. E aí eles começam esse fake dating aí, e eles começam a fingir que estão namorando pra ajudar o ex e a melhor amiga dela. Como as pessoas já sabem, eu não sou muito fã desse livro. Eu li esse livro quando ainda não tinha sido lançado no Brasil. Assim, tudo bem, foi abril e o livro deve ter lançado em junho. Mas mesmo assim, eu não sabia que estava sendo lançado aqui, mas era super hype e tal. Eu não gostei desse livro. Eu já não gosto de romance, em geral, romance hétero. Mas, assim, o plot do livro era bom, ele só não foi pra mim. Na segunda chave, a gente tem Julho e Agosto. Então, a gente tem o Ceifador e The Fallen in Love Montage. Aqui eu vou com o Ceifador. The Fallen in Love Montage conta a história de duas mulheres. Não lembro exatamente o que era. Eu sei que tem um romance lésbico e que eu gostava muito. Eu acho que era assim, tipo, uma delas gostava muito de filme de romance e a outra não. E aí elas tinham que fazer todos os clichês de filme de romance. Mas eu não lembro exatamente o que leva elas a fazer isso. Era um livro muito bom, tá? Pelo que eu lembro. Só que o fato é que eu não era a pessoa do romance. Eu era a outra, sabe? E eu lembro que a personagem principal tinha um nome muito diferente. Era tipo Saoirse, mas não era isso. Não era assim que falava o nome dela. E aí eu lembro que no vídeo que eu gravei eu falei errado o livro, o nome da personagem. Foi incrível, incrível. E aí temos Setembro e Outubro, Um Milhão de Finais Felizes e The Charm Offensive. E aqui a gente vai com Um Milhão de Finais Felizes. Quando eu olhei esses dois, eu pensei assim, tá, 2 romances queer. Mas eu vou com Um Milhão de Finais Felizes, porque é brasileiro. E eu gosto muito do Victor Martins. Esse livro me fez gostar do Victor Martins. The Charm Offensive conta a história de um reality show, estilo The Bachelor, que você tem um príncipe e você tem as mulheres que gostariam de ficar com o príncipe, e aí a cada semana uma mulher é desclassificada e até ele acabar com uma que ele vai casar. O que acontece nesse livro é que ele acaba se apaixonando pelo produtor dele, e é um romance muito lindo, mas eu vou com Um Milhão de Finais Felizes. Na terceira chave, a gente tem maio e junho. Então, a gente tem 2 livros da Agatha Christie, quem diria. Eu lembro que eu pedi no meu aniversário muitos e muitos livros da Agatha Christie. Então, eu tenho vários e eu faço aniversário em junho. Então, claramente, junho, julho e agosto eu estaria lendo Agatha Christie. Então, entre Assassinato e Morte, eu vou com Assassinato no Expresso Oriente. Eu acho que assim, Morte no Nilo é um livro bom, mas eu acho que eu fiquei mais chocada com o plot de Assassinato. Morte no Nilo conta a história de um casamento, conta a história de uma
É uma história do Hercule Poirot, como todos os livros que eu li até agora, da Agatha Christie. Mas conta a história desse casamento e a Lynette, que é a noiva, ela tá fugindo do ex... Não, ela tá fugindo da ex do marido, do novo marido dela, né? E aí conta a história, assim, no meio da viagem da lua de mel. É bem bonitinho o livro, mas tem assassinato. Mas e aí a gente tem novembro e dezembro, então a gente tem One Last Stop e Vilão. Vilão é um livro muito bom, mas eu acabo indo com One Last Stop. Vilão conta a história do Victor e do Elliot, que são... Ai, será que é Elliot? Eu falei que eu ia pesquisar e eu esqueci. Mas enfim, são esses dois amigos, eles estão fazendo um trabalho de faculdade sobre uma característica diferente dos humanos, e eles acabam se tornando esses humanos com poderes. E aí eles acabam se desentendendo, o Elliot é visto como herói e a gente segue a história do Victor, que é visto como vilão. Então, só recapitulando, a gente tem, na primeira chave, os dois morrem no final e a vida invisível de Addie LaRue. Essa é muito difícil, muito, muito difícil, gente. Eu vou com A Vida Invisível de Addie LaRue. Eu acho que foi mais significante quando eu li do que Os Dois Morrem no Final. Os Dois Morrem no Final conta a história de um mundo distópico, meio apocalíptico, que existe a Central da Morte, que é uma organização que liga para as pessoas na virada dos dias, avisando que essas pessoas vão morrer. Você não sabe quando você vai morrer, mas você vai morrer nesse dia em específico. E a gente segue a jornada de dois adolescentes, que é o Rufus e o Mateo. Acho que é isso. Isso que é livro bom, quando eu lembro até o nome dos caras que eu li, lá em janeiro que eu li esse livro. Olha que doido, faz um ano e eu ainda lembro o nome deles. Incrível, né? Na segunda chave, a gente tem Ceifador e 1 Milhão de Finais Felizes. Aqui eu vou prezar pelo gênero e não pelo livro. 1 Milhão de Finais Felizes conta a história de um cara que trabalha num café temático, assim, alienígena. E aí ele conhece esse cara no café e ele começa a escrever a história deles juntos, tipo uma fanfic deles juntos. E é muito lindo, eu amo muito esse livro, eu acho que é o livro que me fez cada vez mais gostar de romance LGBT. Esse em específico é o meu livro favorito do Victor Martins, mas enfim. E aí na terceira chave a gente tem Assassinato no Expresso Oriente e One Last Stop. Eu com certeza vou com One Last Stop. Assassinato no Expresso Oriente conta a história, é mais um mistério do Hercule Poirot. Conta a história de uma viagem de trem e eles encontram uma pessoa morta e eles vão... Bom, e daí eles vão tentar entender qual que foi a história que aconteceu. É o primeiro e mais famoso livro da Agatha Christie. Tá, e aí, recapitulando o que a gente tem nas três chaves. Na primeira chave, a gente ficou com A Vida Invisível de Addie LaRue. Na segunda, a gente tem o Ceifador. E na terceira, a gente tem o One Last Stop. Eu vou contar a história dos três e a gente faz para daí decidir qual foi o melhor, tá bom? A Vida Invisível de Addie LaRue conta a história da Addie, que ela vivia lá nos anos 1800 e pouco, ou 1700, não lembro mais. E aí ela tinha que casar com um cara, ela não tava a fim de casar, e ela sabia que existiam outros deuses, ela cultuava outros deuses. Então ela faz uma oração, entre aspas, para um deus da noite, que eram deuses muito perigosos, e ela acaba fazendo um acordo com esse deus, então ela acaba virando imortal às custas de nunca ser lembrada. Então quando ela sai da vista das pessoas, ela acaba sendo esquecida. O que é muito triste, mas é muito legal. E aí, o plot desse livro, eu já vou contar, porque esse livro é maravilhoso. Eu, na verdade, acho, não sei se eu falei isso no vídeo que eu falei, se eu falei sobre isso, acho que eu nem falei, porque se eu li ele em março, acho que eu não falei sobre isso. Mas, o ponto desse livro, na minha opinião, é que ele devia ter sido dividido em dois. Porque o plot do meio do livro é incrível. Eu teria adorado acabar o livro desse jeito, sabe? Ou assim, esse teria sido um ótimo plot para um segundo livro. Mas enfim. E aí o que acontece é que ela encontra um cara que lembra dela. E aí é muito estranho. Enfim. Tá, isso nem é plot, mas tá aí.
o segundo livro da nossa chave, Ceifador, conta a história de um mundo distópico. Eu achei até parecido com Os Dois Morrem no Final, sabe? Eu acho que foi isso que me atraiu nele. E eles têm essa organização, né, que eles são os ceifadores, que eles matam as pessoas porque o mundo futurístico arranjou muitas maneiras de rejuvenescer as pessoas. Então, deles ficarem, sabe, deles não morrerem, deles ficarem com uma idade mais jovem, de plástica e tal, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, eles acabam criando essa organização para matar as pessoas, porque existe muitas pessoas no mundo e eles não podem manter tudo. E aí a gente segue 2 aprendizes de ceifador, que é uma coisa que você é meio summoned, assim, você é chamado para fazer isso, você não tem muita escolha. O problema é que só um deles vai realmente virar ceifador e nenhum dos 2 quer. Então é bem legal. E na terceira chave a gente tem One Last Stop, que aqui foi traduzido por A Última Parada, mas é que eu li em inglês, então eu só lembro disso aí. Enfim, One Last Stop conta a história da August, que ela se mudou pra Nova York faz pouquíssimo tempo. E aí ela começa a trabalhar num lugar, numa cafeteria, acho que é um restaurante, um diner, assim. Nesse mesmo dia que ela começa a trabalhar lá, ela passa pelo metrô. E no metrô ela conhece essa guria que é maravilhosa, é linda, é charmosa, ela foi educada com ela sabe que o nome dela é Jane e tudo mais. E aí quando ela tá trabalhando nesse diner, e ela vê um quadrinho do dia da inauguração do diner. E quem que ela vê nessa foto? A Jane. E a Jane não mudou nada. E aí ela precisa entender como que essa foto de inauguração de anos e anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, fez, ou como que a Jane continuou com essa mesma cara de 30 a 40 anos atrás. É foda. É muito bom. Eu achei que era só um romance queer, não é. Bom, eu quero começar dizendo que esse ano foi muito importante pra mim. Foi o primeiro ano que eu li de janeiro a dezembro. Eu li 50 livros esse ano, e não importa se é bom ou ruim isso, se é bastante ou não é. Eu lembro que minha meta nunca foi ler 50 livros. Quando eu cheguei, acho que no começo de dezembro, eu tava olhando meu Scooby, tava lá assim, sei lá, 46. Aí eu falei, não é possível. E, enfim, esse ano foi incrível. Eu li de tudo, eu ouvi audiobook, eu li físico, eu li e-book, eu li no meu Kindle, eu li no meu celular, eu li tudo. E eu acho que isso é a paixão da leitura, né? Não é só como você lê ou a oportunidade que você tem de comprar livros, e sim de você achar meios e achar o entretenimento, né, da leitura. Eu acho que se você comparar a quantidade de série e filme que eu vi, e a quantidade de livros que eu li, com certeza vão ter mais livros. Ou se você comparar as horas que eu passei fazendo isso, vai ter muito mais livro do que série, e eu não sinto falta nenhuma de assistir TV, o que é muito engraçado. Então vamos para o melhor livro de 2022 na minha retrospectiva do que eu li, e One Last Stop. Alguém tinha dúvida disso? Eu acho que o fato de eu estar gravando isso em janeiro, o One Last Stop tá assim, aqui ó, na minha mente, porque eu li em novembro, né? Faz pouquíssimo tempo. Mas é que o One Last Stop é perfeito. Tudo. Eu acho que assim, não sei nem como explicar. Eu falei isso no vídeo de novembro. Quando eu peguei o livro, eu só achava que era um romance queer. Eu tinha lido Casey McKiston antes, e pra mim era só um romance. E esse livro me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. O One Last Stop é perfeito. Então, com essa despedida, eu espero mais um ano cheio de leituras. Hoje é dia, acho que 12. Hoje é dia 12 de janeiro. E eu já li dois livros. Então a gente tá começando o ano bem. Tô sem meta nenhuma, não quero colocar nenhuma meta pra mim. Acho que ler já é meta, sabe? Se eu conseguir ler, eu já tô feliz comigo mesmo. Eu tenho muitos livros na TBR pra ler, e eu vou contando mais pra vocês nos próximos meses. Espero que tenhamos vídeo de leitura de janeiro. Nunca se sabe, pode ser que eu desista no meio do caminho. Beijo!